Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição, mais uma semana do programa A Voz do Trabalhador. E hoje, num cenário diferente, viemos até o Sindicato da Alimentação, até a sua casa, de você trabalhador. Hoje o programa vai ser daqui e temos muitas coisas para discutir. Como, por exemplo, saber como foram as primeiras rodadas de negociação. E elas mostram que a queda de braço deve ser dura com os patrões. Nós vamos também falar sobre vagas de emprego e sobre a taxa de juros que aumentou. Bom, aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Alimentação de Catanduva, Marcelo Araújo. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos os trabalhadores e trabalhadoras, todos os ouvintes que estão aqui conosco, todos a semana, sempre aqui buscando e trazendo informações para todos vocês. Hoje é segunda-feira, 12 de maio de 2025 e o programa Voz do Trabalhador já começou. E vamos começar então a edição de hoje falando sobre vagas de emprego, porque tem vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador de Catanduva. E eu separei algumas para passar para vocês. Tem ajudante geral, atendente, auxiliar de limpeza, balconista de padaria, faxineiro, motorista carreteiro, operador de torno CNC, serralheiro, tratorista. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, ele está localizado no prédio do Poupa Tempo de Catanduva. Se você precisar de mais informações, pode entrar em contato pelo telefone 17 3521 1051. E aí a gente aproveita para fazer um adendo aqui para as empresas que estiverem com vagas abertas, né, Marcelo? Que elas também podem enviar vagas para que nós possamos divulgar nas redes sociais do sindicato e ajudar aí no preenchimento dessas vagas. O e-mail é assessoria.sinal@gmail.com ou você pode também utilizar o WhatsApp 17 996362047. É importante que as empresas aí possam estar enviando essas vagas aí para a gente estar encaminhando aqui e também nas redes sociais do sindicato para deixar atualizado. Tem muitos trabalhadores e trabalhadoras desempregados e essa é a oportunidade de a gente fazer essa divulgação com ampla aqui divulgação, não somente nas redes sociais, mas também aqui no nosso programa Voz do Trabalhador. Então, se você tiver alguma vaga e quiser nos enviar, vou repetir o e-mail, assessoria.sinal@gmail.com ou o WhatsApp 17 996362047. E ainda falando sobre cursos, qualificação, nesta semana tem mais um curso gratuito do projeto Catanduva Empreendedora 2.0, que é o maior programa de qualificação profissional do município, que tem como foco o fortalecimento do comércio, de prestação de serviços e também da indústria local. O curso é presencial e ele é realizado no Centro de Convenções, que fica localizado na Avenida São Domingos, 880, acontece das 7 às 9 da noite. E é interessante, Marcelo, que o curso dessa semana, que acontece no dia 14 de maio, na quarta-feira, é sobre 20 dicas práticas do líder de sucesso. Ele é voltado à liderança e gestão de equipes, apresenta atitudes e comportamentos que tornam líderes mais eficientes e inspiradores. E a gente até estava falando no programa passado como cursos assim de qualificação são importantes para quem já é líder, para quem já está nessa posição dentro de uma empresa, para renovar, né, o seu conhecimento. E aqui eu chamo a atenção, Lívia, nesse curso que vai estar aí, é importante que principalmente as lideranças um pouquinho mais antigas, que nós sabemos que a liderança mudou, o mundo mudou. E as lideranças, umas lideranças ainda tem um comportamento ainda de chefia, de eu mando e você faz. E não é assim que funciona mais. Então foi feito várias alterações e essas pessoas que estão aí um pouquinho de tempo no mercado de trabalho como liderança, precisa ter esse novo conceito. O que é liderar? Liderar não é somente mandar. Liderar, você tem que ter conversa, você tem que entender não somente o processo, mas o ser humano, que você está se lidando com o ser humano. Você não está lidando com máquina nem com robô. E é muito importante
esses cursos para você o quê? Aprender um pouquinho mais. Que nós avançamos a tecnologia, avançamos o jeito de falar. E você precisa ter também esse avanço no seu trabalho e no mercado de trabalho. O mundo corporativo vem avançando e aí as lideranças precisam avançar junto. Além disso, também, as pessoas também, as novatas estão vindo agora, a geração Y está aí, com outras cabeças, a forma que você vai falar, eles não aceitam, não concordam. E eu estava vendo a matéria, ele viu que a pessoa foi contratada, entrou 7 horas da manhã, quando foi 11 horas pediu demissão. Nossa, recorde. Trabalhou 4 horas, então pode ser um caso desse, de uma liderança que está ultrapassada nos conceitos de hoje, e a forma de agir, a pessoa pede a demissão. Então olha o transtorno que se dá. Então, se você tem interesse em participar desse curso, que acontece então na quarta-feira, as inscrições são gratuitas e elas podem ser feitas pelo WhatsApp da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Catanduva. O telefone é 17 3531 9793. 17 3531 9793. Marcelo, agora mudando de assunto, vamos falar sobre saúde mental, que é algo que a gente vem debatendo já faz tempo aqui no programa. Praticamente desde o começo do ano a gente vem falando sobre essa questão da saúde mental. Porque a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou neste mês uma proposta que permite ao trabalhador solicitar a rescisão contratual com direito à indenização em casos de sofrimento psicológico decorrente do ambiente de trabalho. A Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, poderá ser modificada para incluir de forma expressa a possibilidade de o trabalhador encerrar o vínculo empregatício por justa causa do empregador, quando submetido a condições que resultem no sofrimento psicológico. A proposta consta do projeto de lei 3.324/2024, de autoria do deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, e foi aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados. O relator, o deputado Sargento Portugal, do Podemos do Rio de Janeiro, apresentou parecer favorável com ajustes no local da inserção no texto da CLT. Segundo o parlamentar, a alteração no capítulo que trata dos direitos dos trabalhadores tem o objetivo de impedir que as convenções ou acordos coletivos possam flexibilizar a garantia. Atualmente, a CLT já prevê hipóteses em que o trabalhador pode pedir demissão e, ainda assim, ter acesso aos mesmos direitos da rescisão por parte do empregador. Essa modalidade é chamada de rescisão indireta e também conhecida como justa causa do empregador. E hoje, quais são as situações previstas? Exigência de serviços além das forças do empregado, o descumprimento do contrato por parte da empresa, rigor excessivo na supervisão, perigo manifesto de mal considerável, atos que ofendam a moral ou a reputação do trabalhador, a agressões físicas, salvo em legítima defesa. Então, o projeto de lei 3.324/2024 acrescenta o sofrimento psicológico comprovado como uma nova hipótese expressa, atendendo à crescente preocupação com a saúde mental no ambiente profissional. A novidade proposta pelo texto é o reconhecimento formal do sofrimento psicológico como uma violação grave por parte do empregador. Para ter direito à rescisão com indenização, o trabalhador precisará apresentar laudo médico que comprove o quadro clínico, salvo quando a pessoa tiver alguma deficiência. Então, nesse caso, a comprovação poderá ser dispensada. O conceito de sofrimento psicológico, ele abrange condições como ansiedade crônica, causada por assédio moral ou sobrecarga de trabalho, a depressão relacionada ao ambiente organizacional, transtornos recorrentes de pressão excessiva por metas e o esgotamento emocional causado por más condições de gestão, que até essa questão da saúde mental
né, vai ter toda uma fiscalização. Ainda não vai ser aplicada a multa, mas vai ter toda uma fiscalização com relação a isso, né, Marcelo? Exatamente, Lívia. Aqui eu preciso, depois que essa foi aprovada na comissão, espero que isso vá para o plenário, para ver que forma vai ficar, porque no início se fala somente para as pessoas com deficiências. Então a gente temos que ter uma preocupação que nós não podemos fazer discriminação aqui com o trabalhador, independente se ele é deficiente físico ou ele é um trabalhador normal, porque a gente precisa entender que a pressão sobre a mental, isso aqui é uma coisa que tanto faz, tanto no trabalhador com deficiência ou trabalhador normal. Então isso não poderia nem ser diferenciado, porque qualquer tipo de pressão, desde quando seja comprovadamente, como aqui diz, tudo bem, deveria ser. Então eu chamo a atenção aqui, e outro ponto que é lamentável, Lívia, igual você já comentou, é de ter uma lei, uma norma 01, que a norma que diz que a empresa é responsável pela saúde mental dos trabalhadores. E no meu ver, isso não precisaria ter uma lei. Isso é claro que a empresa ela é responsável, porque até então, nas missões que tem os valores das empresas, fala sempre sobre isso, sobre os clientes, sobre os trabalhadores, sustentabilidade, fala tantas palavras bonitas, a missão, os deveres. Então isso não deveria ter nem lei, mas sim com consciência que nós estamos lidando com o quê? Com trabalhadores. Porque existe na empresa o RH, que é Recursos Humanos, ou DH, Desenvolvimento Humano. Por que existe assistência social nas empresas? Por que existe psicólogo nas empresas? Então é para fazer esse acompanhamento. De fato deveria ser assim. Então não precisaria de uma lei, mas como o nosso país só as coisas só funcionam com a lei, mesmo assim muitas empresas burlam a lei para não ser feita de acordo com o que está na lei, então isso nos preocupa. E nós vamos estar fiscalizando, nós vamos estar aqui diretamente ouvindo os trabalhadores para dar uma resposta objetiva a qualquer assunto que seja relacionado à saúde mental dos trabalhadores. E a empresa é responsável pelo ambiente que ela oferece, né? E são muitas as reclamações, as denúncias dos trabalhadores nas assembleias ou até pelas redes sociais, pelo WhatsApp, sobre situações de pressão excessiva, de assédio moral, pressão por metas. Então isso já é uma coisa que o sindicato vem acompanhando. Exatamente, inclusive nós estamos fazendo várias investigações. Nós não anunciamos aqui porque se nós alertamos aqui as coisas começam a sair do controle nosso, então nós estamos fazendo algumas investigações aqui sigilosas sobre pressões que está acontecendo dentro das empresas e nós estamos averiguando. E se caso há necessidade, nós vamos aí notificar a empresa junto com o Ministério Público do Trabalho para poder a gente aí amenizar, acabar com essa situação. Porque os trabalhadores e trabalhadoras, elas são as maiores riquezas das empresas e não pode ter pressão, nem psicológica, nem pressão por metas, não. Nós temos que trabalhar com um ambiente de trabalho favorável para poder o quê? Aumentar a produtividade, é tudo que a empresa precisa. Tá certo, então. Agora a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre economia, inflação, juros e, claro, sobre as primeiras rodadas de negociação dos setores com database no primeiro semestre. Rapidinho a gente já volta. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531 0... O programa Voz do Trabalhador está de volta e agora é aquele momento mais tenso em que a gente fala sobre economia, sobre o que mexe no bolso,
E sobre campanha salarial, é claro. Mas, Marcelo, vamos começar falando sobre a inflação, porque o IBGE divulgou na última sexta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerado a inflação oficial do país. E ele mostra que os preços subiram 0,43% em abril. O resultado, ele até representa uma desaceleração em relação ao mês anterior, quando o IPCA havia subido 0,56%. No ano, o índice acumula uma alta de 2,48%, mas em 12 meses, o avanço é de 5,53%. A alta da inflação em abril ela foi puxada principalmente pelos grupos de alimentação e bebidas, o que eu acho que já está todo mundo acostumado, com destaque para os preços da alimentação fora do domicílio, além de saúde e cuidados pessoais, uma consequência dos reajustes de até 5,09% nos preços dos medicamentos, que começaram a valer no dia 31 de março. Outro destaque foi o grupo de vestuário, que representou uma alta aí nos preços de roupas femininas, masculinas, calçados e acessórios. Mas ainda dando destaque para os vilões aí da economia, né, da inflação da alimentação, a batata teve um aumento de quase 19%, o tomate 14,3% e o café continua aí subindo, café moído 4,48%. Além do IPCA, o IBGE divulgou também o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação em famílias de menor renda. O índice subiu 0,48% em abril, acumulando 2,49% no ano e 5,32% em 12 meses. E aí é que tá. O INPC é o que é utilizado nas negociações de maio. Então, 5,32% pode ser considerado um número alto? Lívia, podemos trazer esse assunto com mais delicadeza aqui, por quê? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente falamos sobre o NPC, que nos baseamos para a nossa negociação, mas antes disso, se a gente for pegar algumas prévias dos bancos, Lívia, teve bancos aí que eu não vou nem citar nome, porque eu não quero fazer propaganda de bancos aqui, citou que a inflação, que o NPC agora de abril, seria 4,5%. Os economistas até pegaram essa situação, levaram para... A gente ouviu isso lá na Fiesp, tá? E aí eu dei até risada, eu falei, gente, que mundo vocês estão vivendo? As coisas estão um absurdo. Você acha que vai dar deflação no momento desse que nós estamos vivendo? Mas é que esse pessoal não vai para o mercado, não vai no açougue, não vai na farmácia, eles têm quem compra, né? Exatamente, e aí a gente ficou muito até preocupado pelo esse assunto e por isso que as empresas, os negociadores ficaram assim, chamaram a atenção. Eu falei, gente, ainda até brinquei, nem aqui nem na China vai dar uma inflação de 4,5%. Essa inflação ela vai dar, que a nossa expectativa era de 5,5%. E na última sexta-feira, como você disse, ela veio, acumulados 12 meses, de 5,32%. Então, essa é uma inflação, no nosso ver, ela está baixa porque não condiz com, como você disse, com quem vai no mercado, porque a conta de luz subiu, plano de saúde subiram, não só alimentação, mas tudo ficou mais caro. Inclusive, para o mês que vem deve subir ainda mais, porque a conta de energia agora está com a bandeira amarela. Exatamente, por isso que já chamar a atenção sobre isso. Então, quando a gente vem trazer esse número de 5,32 nas assembleias com os trabalhadores ficam revoltados, porque eles entendem, como eu entendo, que não se condiz com a verdade quem vai no mercado. Mas, infelizmente, é um órgão que sempre trouxe e sempre publica essa inflação oficial e nós devemos acatá-la. Mas trago aqui mais uma informação que o NPC é uma base para a negociação. Isso não quer dizer que tem garantia disso ou mais do que isso. Isso é feito pela negociação com o sindicato. Bom, então aí já pegando esse adendo, né, esse gancho sobre negociação, vamos atualizar então os trabalhadores sobre a campanha salarial.
As negociações, Marcelo, pelos resultados aí das primeiras rodadas, elas têm mostrado que a queda de braço com o patronal vai ser muito difícil esse ano. Porque, dois motivos para que vocês possam entender e aí a gente vai destrinchar melhor isso aí. O setor de carnes, foram 2 rodadas de negociação, não houve avanço com uma proposta apenas de reposição de inflação. Aí isso porque carnes e database abril, tá? Aí a gente vai para a ração balanceada, que a database é maio. Na primeira rodada, os patrões sinalizaram apenas a aplicação de 80% do INPC, ou seja, em tudo. Ou seja, nem a reposição completa da inflação. Exatamente, Lívia. Aqui quero chamar a atenção dos trabalhadores e trabalhadoras que vamos falar somente nesse primeiro momento sobre as convenções coletivas de trabalho para não se misturar com acordo coletivo de trabalho e com acordo local. Como você adiantou, o setor de carne, mais uma vez, ele deixa todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, desapontados com esse setor. Porque, mais uma vez, nós saímos aqui do interior de São Paulo, vamos até a Fiesp para tentar fazer uma negociação e chega lá, o patronal se repete o mesmo índice, que é 5,2 em tudo, não mudando uma vírgula sequer. Então é muito constrangedor para nós trabalhadores que estamos na mesa de negociação e ouvir do patronal uma situação dessa. Porque nós sabemos que os trabalhadores estão na fábrica produzindo e a carne não está barata, de passagem isso, tá? Exatamente. Então está produzindo, e não só a carne, seus derivados também. Tá? Porque a carne em si, quando você fala vamos falar do boi aqui, a gente está falando de quê? Não é somente da carne, tem o couro, tem várias outras situações que faz, por isso chama carnes e derivados. Então nós chamamos a atenção dos trabalhadores sobre isso. Então a negociação ela está emperrada em São Paulo, nós vamos fazer algumas movimentações que nós vamos falar na nossa agenda como isso vai ficar, porque nós temos que dar um recado para o patronal, nós precisamos disso. E vou estar citando agora, isso data base 1º de abril. Ô Marcelo, mas deixa eu só fazer um adendo aqui. Na questão das carnes, quando a gente fala negociação do setor de carnes e derivados, a gente está falando sobre... não sobre quem trabalha nos frigoríficos, né? Isso aí já é setor de frio, que essa negociação de carne deve impactar diretamente, que é praticamente o mesmo patronal. Não, patronal são diferentes, mas o patronal é o que eu falo assim, do sim de carne e sim de frio. Patronais são diferentes em nome disso, mas empresas em si são as mesmas. São as mesmas. São os Grupo Minerva, JBS e companhia. Então os patronais são iguais, só o sindicato patronal que são diferentes. Que no caso aqui das carnes seriam os embutidos, isso, né? Exatamente. Quem produz aí presunto, o bacon, sei lá. Nesse segmento aí. Então vamos lá. Então nós falamos de carne, vamos falar só de convenção agora, vamos falar sobre bebidas. Lívia, ainda não foi agendada nenhuma reunião do setor de bebida, está tudo paralisado até o momento. O setor de doces alimentícios, já temos reunião nessa semana na Fiesp, que nós vamos estar falando na agenda da semana. Setor de frios, ainda não tem agenda com eles, porém que a semana passada eles mandaram uma contraproposta, já aplicando o NPC, Lívia, isso já deu um passo a mais, aplicando o NPC que viesse sair, que no caso saiu na sexta-feira, mas eles mandaram para nós na quarta-feira, então já tem uma sinalização que realmente quer negociar. E nós já fizemos a nossa contraproposta da proposta deles e enviamos. Praticamente essa semana nós teremos aí algumas decisões, porque eles vão ter reunião nessa terça-feira para estar vindo com a parte patronal para agendar uma reunião com o sindicato dos profissionais, tá? Então o setor de frios está andando nessa situação. Eles fizeram a proposta, contraproposta em cima da pauta que foi enviada e aí depois vocês fizeram uma nova proposta. Exatamente. Então, o que mais me preocupa neste momento é o setor de suco. Esse setor é bastante complicado. Desde o mês passado, Lívia, tentei marcar com o negociador da Sincongel uma reunião, até para a gente entender um pouquinho, porque eles vão chorar. Nós sabemos disso. Sempre. Vamos reclamar. Então nós tentamos antecipar, antes que saísse a publicação do NPC, até para a gente entender qual o cenário que eles estão
pensando que vão chorar, para a gente amenizar as várias reuniões. Porém, não houve retorno, tá? No dia de hoje, na segunda-feira, entrei em contato com uma empresa grande do setor que está na mesa, que é responsável aí pelas negociações, e deixamos bem claro aqui, falei, ó, se o Sincongel não vier marcar uma reunião conosco ainda essa semana, nós vamos tomar nossas medidas cabíveis. Qual é a nossa medida? É para a porta da empresa e dizer que o setor de suco não quer sentar para fazer reunião, não quer negociar. Então já deixamos bem claro sobre isso. E isso já se mede, Lívia, o termômetro, como será as discussões, as negociações na mesa. Isso exatamente, isso vai ter dificuldade, como sabemos que temos dificuldade, mas vai ser pior ainda, porque eles não querem sentar para negociar. Mas isso é só com a FIT e a FIT-ASP, ou são com as 3 federações do Estado? No primeiro momento, é só com as 2 federações, a FIT Interior e a FIT-ASP, porque eu estou sabendo e vi alguma publicação que na outra federação eles já sentaram para conversar. Mas nós sabemos o porquê disso, porque o ano passado fecharam com 4,23 e nós não aceitamos aquela 1% de aumento real, lutamos, fizemos a assembleia e conseguimos 4,8. E por isso que agora eles estão invertendo. De novo, fazendo com a outra federação, nada contra, pode fazer, não tem nada contra. Só que quem aprova os nossos acordos, as nossas convenções coletivas de trabalho, são os trabalhadores. Então, eles podem fazer inúmeras reuniões que quiser fechar, pode fechar com mais tranquilidade, porque quem vai aprovar dessas 2 federações aqui, onde eu sou o coordenador de negociação, é os trabalhadores. Talvez então, é uma forma de pressionar. Mas essa pressão não vai funcionar como não funcionou ano passado. Sim. Que depois a outra federação correu atrás para pegar o mesmo valor que a gente conseguimos aqui, mesmo falando até de greve. Tá? Então, uma situação complicada sobre isso. Você falou sobre ração balanceada. No dia 6, às 14 horas da semana passada, nós tivemos a reunião realmente com o setor de ração. Como não tinha o índice ainda do NPC, para não ficar vazio, eles jogaram 80% na mesa, porque todo mundo não sabia se seria a inflação de 4,5%, como diziam alguns bancos, ou se seria 5,5%, como dizia nós ali na mesa. Então ele falou que então vamos colocar 80% do NPC, que ainda não saiu, que foi na semana passada, em todas as cláusulas econômicas. Aí, lógico, nós na reunião nós recusamos essa proposta, que esse 80% de hoje, que é 5,32, vai variar aí de 4,2% aí os 80%. Então, nós já rejeitamos e já tem uma nova agenda aqui de reunião com eles, que nós vamos estar falando daqui a pouco. Tá. O setor de usina também é um outro setor complicado. Aqui quero anunciar, Lívia, que nós iremos fazer a nossa convenção coletiva de trabalho. Queira o setor de usina, queira fazer ou não. Queira o patronal ou não. Ou não, nós iremos para onde? Para o judiciário, porque é o caminho que está nos levando, porque nós temos 3 federações no estado de São Paulo e as 3 federações têm todo o poder para negociar. Não é uma federação só que tem o direito, mas sim as 2. E nós vamos brigar isso na justiça. Eles aceitaram o recebimento da pauta, mas não marcaram reunião aí. Exatamente. Enquanto na outra federação, se não me falha a memória, já vai para a 3ª ou é a 4ª rodada. Nossa Senhora. Bom, e local, Marcelo? Então agora saindo do INPC, já dá para ter uma movimentação. Exatamente. Mas aqui eu quero pedir uma atenção de todos os trabalhadores e trabalhadoras, que nós vamos falar sobre acordo coletivo de trabalho, que são os acordos locais. Como se saiu o NPC na sexta-feira, então agora começa toda a movimentação sobre os acordos coletivos de trabalho local. Então vamos ter muita cautela, precisamos a compreensão de todos os trabalhadores sobre este assunto, porque nós queremos ter um resultado positivo nessas negociações coletivas locais, que é o acordo coletivo de trabalho, e nós teremos e queremos aumento real. Então, não se apresse, não se preocupe, porque tudo que a gente for negociar, a nossa intenção é fechar os acordos coletivos dentro do mês de maio, mas já vemos aí pelas demoras do patronal que não será possível. Mas tudo que a gente negociar será retroativo a 1º de maio, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora terão perca. Então,
calma, que tudo será feito aqui e divulgado. Até o pessoal da Estela Dora mandou mensagem perguntando se já existe alguma movimentação para fechamento do acordo local. Então, ainda nenhuma reunião marcada, nada, né? Exatamente. Então, vamos lá fazer um balanço aqui sobre as negociações locais. O setor de bebidas, data base 1º de maio, devido não ter nenhuma reunião agendada. Doces e conserva, Pureia, Doce Piauí, Val Alimento, Estela Dora, Chavante, não temos nenhuma reunião agendada. Então, vamos aguardar. Setor de frios, CJ Batedores, Suíba e Salamanca, que Salamanca inclusive não tem acordo faz tempo com o sindicato, então não teremos nenhuma reunião ainda agendada. No setor de suco, que nós falamos agora, Citrosuco, Citrojus, Coagrosol e Frucamp, também não temos nenhuma reunião agendada para essa semana. Usina de açúcar, Usina Estiva, Usina Santa Isabel, Usina Cófica, Usina São Domingos e Usina Cerradinho e Usina Virgulino de Oliveira, também não temos nenhuma reunião agendada para esta semana. Então, tenha paciência que nós não esquecemos não, nós estamos buscando aí ter aumento real. E para o setor de suco da Cutrale, que é data base junho, também não tem nenhuma reunião agendada. Inclusive, nós iremos fazer uma assembleia na Cutrale para a gente falar não somente da negociação, mas vamos falar em plano de saúde também. Então, pode aguardar que nós vamos fazer toda essa movimentação. E a agenda, Marcelo? Vamos lá. Essa semana teremos uma agenda pesada, tá? Uma agenda pesada que começa na terça-feira, amanhã. Teremos a assembleia do grupo Virgulino de Oliveira, da VO, da recuperação judicial, que será online às 14 horas. Também teremos a reunião da segunda rodada de ração em São Paulo, na Federação FIT-ASP, às 14h30, onde aí nós já temos um NPC, onde será aí, vamos ouvir o patronal para ter um resultado aí positivo. Já na quarta-feira, teremos a primeira rodada de negociação do setor de doces e conserva, na Fiesp, às 10 horas, em São Paulo. Na quinta-feira, teremos a assembleia do setor de carnes e derivados e em Mojimirim. Nesse momento livre, nós vamos mobilizar os trabalhadores e trabalhadoras e dizer que devido à falta de respeito e de compromisso com o patronal, com os trabalhadores, que as propostas não avançaram, então nós vamos ter lá neste momento, se assim os trabalhadores entender, nós vamos aprovar o estado de greve para o setor de carnes e derivados. E na sexta-feira, para fechar a semana com chave de ouro, teremos a assembleia do setor de frios em Adradina, com a companheira Dulce, que é a presidente do sindicato de Araçatuba. Então nós vamos fazer no frigorífico da JBS. Aí na madrugada aí de 5 horas da manhã nós estaremos lá em Andradina fazendo assembleia com os trabalhadores. Então temos uma semana aí bastante agitada a nossa agenda, porque nós queremos resolver os problemas dos trabalhadores das trabalhadoras do estado de São Paulo quando a gente fala de convenção coletiva de trabalho. Fazemos a pressão lá em São Paulo, nós trazemos aqui para os nossos acordos locais. Tá certo, então. Pessoal, agora a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre economia. A gente volta já. O Sinal, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Catanduva e Região, atua para assegurar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores da alimentação. A lei não garante ticket, cesta básica, plano de saúde, participação nos lucros, entre outros benefícios, mas o sindicato sim, através do Acordo Coletivo de Trabalho. O Sinal também oferece assistência jurídica e desconto em algumas lojas e serviços do comércio de Catanduva e região. Possui ainda apartamento em Sales, Borborema e Praia Grande e convênio com o Clube dos Trabalhadores Rurais, que garante a utilização da piscina e quiosques. Não fique só, fique sócio do Sinal. Rua Lagoas 123, no centro de Catanduva. Mais informações pelos telefones 3531-0400 ou 99636-2047. O
programa Voz do Trabalhador já está de volta. E eu queria só fazer um adendo, Marcelo, que você falou que amanhã tem uma assembleia da VO, às 14 horas, é para falar sobre a recuperação judicial. É aquela que eles pediram para suspensão da última, né? Exatamente. Então, amanhã começa a fazer as inscrições, o credenciamento às 9 horas da manhã e finaliza por volta de 1h30. E às 14 horas inicia a Assembleia em si, tá? Então a Assembleia vai ser colocado o novo plano, ou melhor, um aditivo do plano, porque o plano venceu no dia 30 de abril, então reestruturando tudo de novo. Então essa Assembleia ela é muito importante, porque ela precisa ser aprovada, porque caso não seja aprovada, o que resta é a falência da empresa e assim todos os trabalhadores perdem e além de perder, perdem seus empregos também. Então por isso que nós vamos estar nessa Assembleia atuante em defesa dos trabalhadores. E aqui eu chamo a atenção dos trabalhadores também, que está circulando aí uma planilha dizendo quanto que tem para receber, quanto falta. Se você tem dúvida sobre aquilo, que essa planilha ela não está atualizada, tá? Se você tiver dúvida, vai no RH da empresa ou liga lá, no DP, melhor dizendo, e o DP vai te informar qual é o teu valor. E muitas pessoas me procuraram no decorrer da semana, inclusive no final de semana, para saber, mas eu não quero parcelar, eu quero parcelar e não quero receber de uma vez, tal. Quero falar para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Nós, neste momento, nós vamos aprovar o plano de recuperação judicial. Sobre valores, sobre parcelamento ou não, esse vai ficar para o segundo momento e a decisão não é do sindicato, mas sim de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Então não se preocupe, o que nós estamos aprovando não é também nem o valor que estão circulando também nessas planilhas, tá? Nós estamos aprovando o plano de recuperação. Valores e parcelamento será feito posteriormente com a consulta do trabalhador junto com o departamento pessoal para dizer o valor que tem e qual a pretensão dele, receber parcelado ou receber de uma vez só, como diz o plano. Então, essa é a dúvida que muitos aqui têm e nós estamos tirando sobre isso. E quando a gente coloca alguma coisa sobre isso, alguns trabalhadores vêm comentar que isso é uma falta de vergonha na cara, porque vai parcelar, porque vai descontar. É a forma que está se achando aí, né, Marcelo, para conseguir quitar todas essas dívidas aí que estão pendentes, né? Exatamente, porque a dívida não é só com os trabalhadores e trabalhadoras. Tem outros credores, exatamente, né? Grandes, inclusive os grandes bancos, tem aí a Fazenda, o Fisco, que é o maior que tem, que a dívida maior da usina está também com esses bancos, com bancos e também com a Fazenda, com impostos. Então, por isso que eles também fizeram negociação. Então, não é só o trabalhador que está tendo um deságio, não. Todos está sendo um deságio para o quê? Para poder as coisas funcionar e pagar, fazer os pagamentos, porque não adianta prometer e não cumprir. Então, não adianta dizer, aprovar um plano que você lá no final não tem dinheiro para pagar. Então, por isso que tem toda a transição, toda essa situação aqui, que todos os trabalhadores ou todas as classes recebam conforme o plano que for aprovado no dia de amanhã. Então, aguardem que em breve teremos novidades e aí a gente divulga para vocês. Outro assunto que chamou bastante atenção na última semana é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu aumentar a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, em 0,5 ponto percentual, de 14,25% para 14,75% ao ano. É a taxa mais alta desde julho de 2006. O aumento encarece principalmente as operações de crédito e financiamento. O objetivo é inibir o consumo e os investimentos produtivos para frear a inflação. No comunicado em que informou a medida, o Banco Central deixou em aberto a possibilidade de continuar aumentando a taxa nos próximos meses. Entre as justificativas para a elevação da Selic está o ambiente externo, classificado como adverso e particularmente incerto, provocado pela política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de sua política comercial e de seus efeitos.
E o cenário doméstico também impactou na elevação da Selic. O Copom observa que indicadores da atividade econômica e do mercado de trabalho têm apresentado dinamismo, porém com incipiente moderação no crescimento. Esse aumento aí não é surpresa, que nós no programa anterior eu aqui adiantei que poderia ser um aumento aí de 0,5% e esse aumento veio acontecer na última reunião do Copom. Porém, aqui eu quero fazer duas ponderações, aqui visando o cenário do Brasil. No meu ver, no meu entendimento, essa taxa de juros ela pode até diminuir, não ser 0,5%, ser 0,25%. Por que eu estou trazendo esse cenário, Lívia? Com certeza, acreditamos que pode diminuir por vários fatores aí que a nossa economia está nesse exato momento. Só tem uma coisa que me preocupa, que tudo que eu estou falando pode ser o contrário, pode aumentar 0,5% ou 0,5% na próxima reunião. Por que estou falando isso? Porque está crescendo as exportações no nosso país. Inclusive com a viagem do presidente Lula, que está na China, tem várias reuniões aí bilaterais com o chinês, então pode ser que tenha mais exportação para a China. Isso quer dizer o quê? Aquece a economia. O Brasil cresce aí no seu PIB e crescendo vai puxando o quê? A inflação. O que acontece? Eu exporto mais, o preço do nosso produto interno aumenta, porque a oferta aqui diminui. O que acontece? A exportação vai cada vez elevar essa taxa de juros. Então, é bom de um lado que cresce o crescimento do Brasil, o PIB, isso é importante, porém que isso pode nos agravar a inflação. Então, por isso que eu peço aqui aos trabalhadores e trabalhadoras que ficamos atentos nesse momento, porque isso pode levar essa taxa de juros a mais. Mas vamos aguardar amanhã, Lívia. Amanhã deve sair a ata do Banco Central conjunto com o Copom para a gente ver qual o sinal que eles dão ali na ata. Nós não temos ainda a ata oficial, como você leu aqui, tem indicações de aumento, porque geralmente quando passa maio, isso nos anos anteriores, sempre a inflação sobe. E esse ano não será diferente por causa da conjuntura que está acontecendo hoje. As exportações, o vilão ainda, como você diz, o café ainda está em alta ainda. Então tem algumas coisas que é item básico da cesta básica que vai acabar puxando essa inflação. Então é momento de cautela, é momento de você não correr para banco, também fazer esses empréstimos aí, financiamentos. E mesmo aquele empréstimo consignado, que às vezes pela CLT, porque às vezes você está comprometendo o teu fundo de garantia, o teu orçamento, porque você não está fazendo a dívida somente com esse empréstimo, você tem outras contas a pagar em outras lojas, em outras situações. Então cautela com isso. E outra coisa, às vezes você não consegue fazer para a CLT, os bancos já têm seus dados, os bancos começam a mandar mensagem para você, ligações, te oferecendo aí o mesmo valor privado, só que a taxa de juros não é a igual do empréstimo da CLT. A taxa de juros está muito alta, que nós acabamos de falar agora, sobre a taxa que está a 14,75%. Então, trabalhadores e trabalhadoras, cuidado, não saia fazendo aí empréstimo sem mesmo aí analisar todo o contexto, se essas parcelas cabem no seu bolso para você não ficar mais endividado. E lembrando você, fazendo isso, esse empréstimo consignado, Lívia, quando você é demitido, isso é descontado na fonte. Então você não vai ter o direito de receber todo aquele dinheiro que você vai ter que deveria receber. Porque você tem um empréstimo que deu como garantia o fundo de garantia. Além disso, até o seguro-desemprego, se não der, vai estar envolvido com isso. Sim. Então tome cuidado. É a mesma coisa do saque aniversário. Uma vez que você faz o saque aniversário, quando você é demitido, você tem que esperar 2 anos para fazer o saque do fundo de garantia. Então cuidado também com o saque aniversário. E cuidado também com o rotativo do cartão de crédito, porque com a taxa de juros tão alta, a taxa do rotativo do cartão também sobe. Então, cuidado aí se você tem fatura, procure pagar a fatura completa, né? Não pagar o mínimo do seu cartão, porque aí vira aquela bola de neve. Exatamente. Bom, e agora o recado vai para quem é aposentado e pensionista.
O INSS anunciou que a partir do próximo dia 26 vai começar a restituir cerca de 292,7 milhões de reais a aposentados e pensionistas lesados por descontos não autorizados de mensalidades associativas. De acordo com o INSS, todos os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em abril, independentemente destes terem sido autorizados ou não, receberão os valores de volta até 6 de junho, junto com seus benefícios. A quantia diz respeito, atenção, apenas às mensalidades deduzidas dos benefícios previdenciários pagos entre o fim de abril e o início de maio, após a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagrarem aquela mega operação para aprofundar as investigações sobre um esquema nacional de descontos ilegais, motivando o INSS a suspender todos os descontos. O governo federal ele já tinha se comprometido a devolver rapidamente os valores descontados em abril e maio, embora sem mencionar os valores. E aí o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, anunciou que os aposentados e pensionistas vítimas de descontos não autorizados de mensalidades associativas serão ressarcidos pelos prejuízos a partir de março de 2020 até março de 2025. Então, a partir de amanhã, dia 13, o Instituto vai começar a notificar cerca de 9 milhões de beneficiários que tiveram deduções relativas a mensalidades de filiação a associações, sindicatos e outras entidades sociais. Mas atenção, as notificações serão feitas exclusivamente por meio do aplicativo Meu INSS e pela Central de Atendimento Telefônico da Autarquia do número 135. E aí, então, como vai funcionar? O cidadão, ele abre um desses canais e verifica que teve um desconto por uma associação X e que o valor descontado é tal, uma quantia. Olhando esse dado, ele pode falar assim: realmente eu fui associado, ou eu não fui associado, eu não reconheço esse vínculo associativo e não concordo com esse desconto. Se a pessoa informar ao INSS que não autorizou os descontos, o Instituto vai notificar a entidade para a qual repassou a quantia cobrada e essa entidade vai ter 15 dias úteis para comprovar que o aposentado ou pensionista se filiou e autorizou o desconto em folha. As entidades que não comprovarem a autorização do desconto serão encaminhadas para a AGU, para que sejam tomadas as medidas cabíveis, assegurando que o beneficiário que questionar os descontos não vai precisar apresentar nenhum documento ao INSS. Ainda segundo Valer, só ao fim deste processo de averiguação, o INSS saberá quantos aposentados e pensionistas foram de fato lesados pelo esquema que, segundo os órgãos de controle e o próprio Instituto, se arrasta há anos. Então, atenção, você tem que verificar isso no meu aplicativo Meu INSS, no seu aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. Você não precisa se deslocar até uma agência, porque não tem atendimento suficiente para esse tanto de pessoas. Então você vai no aplicativo ou na central. E eles estão indicando até somente o aplicativo, porque a Central 135 deve atender uma demanda aí imensa de solicitações. É bom aqui chamar a atenção todos os aposentados, pensionistas aqui que estão nos assistindo. E desde já agradeço pelo carinho dos dias aqui que está conosco, mas quero chamar a atenção para vocês, para te dizer, essa devolução é somente do mês de abril. Isso, essa que vai começar no dia 26. Exatamente, não é retroativo, não é desde que aconteceu, não é nada, tá? Não caia em golpe se alguém está te ligando, pedindo seus dados, dizendo que vai fazer devolução total. Não caia nesse golpe, porque infelizmente as pessoas maldosas usam esse momento para tirar do pequeno,
da pequena trabalhadora, do trabalhador. Inclusive os aposentados e pensionistas querendo extorquir, trazendo a informação de fake news para tentar resgatar o dinheiro para eles, não para você. Então, tome cuidado, porque essa mensalidade somente é do mês de abril, como foi anunciado aqui também, porque como já estava lançado, já em folha, já estava lançado já no aplicativo, não tem como retirar essa mensalidade. Então, somente do mês de abril que está sendo a devolução agora. Independente que você foi autorizado ou não, cabe aí a você dizer se foi ou não foi e tem 15 dias para se resolver as entidades. Então, só um recadinho aí para todos que estão cientes. Se você tem um pai, uma mãe ou alguém da família que conhece, você faça esse para eles. Vai lá, resolva isso para não cair no golpe aí, um golpe sobre outro golpe. Exatamente. E aí, qualquer dúvida, então, procure os canais de informação oficiais do INSS. Bom, então a gente põe um ponto final na edição de hoje aqui, direto do sindicato. Eu agradeço a sua companhia nessa segunda-feira. A gente depois coloca o programa lá no canal oficial do YouTube do sindicato. Agradeço a sua companhia e já te convido para o programa da semana que vem. Boa noite e até lá. Boa noite a todos. Teremos uma semana aí bastante pesada, mas acreditamos que vamos buscar sempre resolver os problemas de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Uma ótima semana, que Deus abençoe.